E vamos fazer então uma pequena revisão de tudo aquilo que a gente estudou a respeito dos hormônios da tireoide. Então, nós vimos que a origem desses hormônios vem aí das células foliculares da tireoide, aquelas células que formam o folículo. A natureza química é classificado como amina iodada, isso porque vem de um único aminoácido, que é a tirosina, só que ali é acoplado ao iodo. A biossíntese vem a partir aí do iodo e da tirosina, que a gente acabou de falar, que são formados e armazenados na tireoglobulina no colóide do folículo. O transporte na circulação ocorre através de proteínas transportadoras, então vai ser ligado aí a globulina, ligadura de tiroxina, a albumina e a transtiretina também. A meia-vida pode variar aí 5, 6, 7 dias para T4 e cerca de um dia para T3. E os fatores que liberam a gente vai ver, nós vamos estudar agora, as vias de controle também nós vamos ver, e possui aí células-alvo na maior parte do nosso organismo, a maior parte do nosso corpo possui células-alvo para os hormônios da tireoide, e o receptor é nuclear. As ações nós não vamos ver nesse momento. Então agora nós vamos falar de como funciona o controle da síntese e da secreção desses hormônios da tireoide. Tudo se inicia aqui na adenopófise. A adenopófise, ela possui vários tipos celulares e nessa região aqui específica, chamada de par distalis, ela possui dois tipos de células, as cromófilas e as cromófobas. Esse termo, cromófilas e cromófobas, vem do fato da coloração. Então, as cromófilas, elas possuem muitos grânulos e que são densamente marcados, enquanto que as cromófobas, elas praticamente não têm grânulos dentro delas e elas se apresentam de forma muito clara por conta exatamente disso, porque como elas não têm grânulos, elas não têm uma marcação tão intensa. Então, essa é a diferença entre elas. A gente normalmente fala sobre as cromófilas, porque as cromófobas existe muita discussão sobre qual é o papel delas. Pode ser que elas sejam cromófilas que desgranularam, ou pode ser células-tronco, já que essas células não têm a capacidade de se multiplicar, então elas precisam ser substituídas aí por células-tronco. Então, por isso vem essa discussão, certo? Então, repetindo aqui a informação, né, na par de estágios, nós vamos encontrar esses dois tipos de células, cromófilas e cromófobas. Vamos estudar sobre as cromófilas e dentro das cromófilas nós dividimos em acidófilas e basófilas, de acordo com a marcação aí delas. E das basófilas, que corresponde a em torno de 10%, nós temos esse grupo aqui de células basófilas que são os tireótrofos. Os tireótrofos são os produtores, são as células produtoras de TSH, certo? Então, dentro lá da adenopófise, dentro do grupo de células, nós vamos encontrar essas, que são os tireótrofos, que vão produzir esse TSH. Então, rebobinando a fita aí, voltando a essa informação, a minha adenopófise tem dois tipos de células na parte distal, que são as células cromófilas e as células cromófobas. As cromófilas se dividem em acidófilas e basófilas, e dentre as basófilas nós temos esse tipo de célula aqui, que são os tireótrofos, que são os produtores de TSH. Dentro da adenopófise, esse tipo celular corresponde em torno de 5%. Então, de todas as células que nós temos aí, nós vamos ter 5% sendo os tireótrofos produtores desse TSH. O que é exatamente esse TSH? Que tipo de hormônio é esse? Que classificação é essa? Primeiro, TSH, a gente tem algumas traduções para essa sigla. Pode ser hormônio tireoestimulante. Então, a gente pode pegar aqui TSH, hormônio tireoestimulante, ou estimulador da tireoide. Ou tireotrofina também, é um outro termo para TSH. Então, esse TSH, esse hormônio
que é produzido aqui pelos tireótrofos, ele é classificado como uma glicoproteína. Então, tem uma parte proteica e uma parte de carboidrato. Então, é uma glicoproteína. Aí, da adenopófise, é uma das 3 glicoproteínas que nós encontramos aí na adenopófise, né? Nós temos 3 glicoproteínas, TSH, FSH e LH. No nosso corpo, a gente tem ainda esse outro aqui que é produzido pela placenta, que é o HCG, que também é uma glicoproteína. Mas da adenopófise nós vamos ter essas 3 aqui, TSH, FSH e LH, sendo as nossas 3 glicoproteínas. Então, tendo a porção proteica e lá a porção de carboidrato. Essas glicoproteínas, elas possuem 2 subunidades. Uma subunidade alfa e uma subunidade beta. A subunidade alfa, ela é igual para todos esses hormônios. Então, é a mesma subunidade. Então, nós temos aqui essa subunidade glicoproteica alfa, que está sendo igual, né, a mesma. E aí, a variação dessa molécula vai acontecer de acordo com a subunidade beta. Então, é a subunidade beta que dá a especificidade, tanto em termos de função desse hormônio, quanto em termos também de receptor em que ele vai agir, mecanismo de ação, é a subunidade beta. Então, aqui a gente pode ver que é a subunidade beta TSH. Dentro dos tireótrofos, onde é que vai acontecer, então, a síntese, todo o processo de formação desse hormônio? Vai depender principalmente do retículo endoplasmático rugoso e do complexo de Golgi. Então, lá no retículo endoplasmático rugoso, a gente vai ter a síntese das proteínas, das 2 subunidades, alfa e beta. Essas 2 subunidades vão se juntar lá no retículo endoplasmático rugoso, vai ser incorporado o carboidrato, e aí vai para o complexo de Golgi, onde vai ser empacotado e armazenado lá na adenopófise, esperando o estímulo para que seja liberado. Uma coisa importante para chamar a atenção é esse processo, né, de incorporação do carboidrato, que a gente chama de glicosilação. Essa glicosilação, ela aumenta a estabilidade desse hormônio, então faz com que ele fique mais estável na circulação. E isso faz também com que ele tenha uma meia-vida mais longa, que equivale de minutos a horas. Além disso, essa glicosilação, ela também aumenta a especificidade pelo receptor e a intensidade da ação que vai acontecer. O TSH, ele tem ações que a gente pode dizer que essas ações são ações imediatas, ele tem ações intermediárias e tem ações de longa duração. Eu já comentei um pouquinho sobre essas ações dele. Vocês podem lembrar que quando a gente estava falando da síntese, de todo o processo de síntese de T3, de T4, eu falei que TSH estimula tudo aquilo, faz com que tudo aquilo se intensifique. Mas agora eu vou só organizar isso na cabeça de vocês. Então, quais são as ações imediatas do TSH? Assim que o TSH ele se liga aos receptores ali na célula folicular, nos seus receptores ali nas células foliculares, a primeira coisa que ele vai fazer é induzir a extensão de pseudópodos. Então, ele vai fazer com que surjam pseudópodos, aumente essa extensão aí desses pseudópodos. Esses pseudópodos vão fazer endocitose do coloide, e aí, junto com esse coloide, vem a tireoglobulina, e aí vai começar a formar gotículas desse coloide dentro da célula folicular para que seja exocitado lá pela membrana basolateral e esses hormônios caiam na circulação. Além disso, TSH também aumenta a captação de iodeto para que seja usado na síntese de hormônios da tireoide e também aumenta a atividade da tireoperoxidase. Por fim, nós ainda podemos comentar que o TSH estimula a proteólise
da tireoglobulina, e aí quando ele estimula essa proteólise, ou seja, essa quebra da tireoglobulina, ele faz com que os hormônios sejam liberados e aí caia na circulação. Então, em resumo, ele vai fazer o quê? Aumentar a secreção desse hormônio. Por quê? Ele pega o que está no coloide, bota dentro da célula, joga para fora. Então, as ações imediatas são basicamente isso. E as ações intermediárias? As ações intermediárias aí já vai envolver um processo um pouco mais complexo, porque a gente vai começar a ter síntese de algumas proteínas. Dessas proteínas, nós vamos ter a síntese de NIS, ou seja, mais transportador para a entrada de iodeto na célula. Vamos ter síntese de tireoglobulina, ou seja, mais tirosina para ser incorporado a iodo, formar mais hormônio, mais tireoperoxidase para mediar toda essa ação aí, e mais megalina, que é um receptor para poder fazer depois o processo de exocitose. E para finalizar essas ações, nós temos as ações de longa duração. Nas ações de longa duração, a gente já tem hipertrofia, hiperplasia das células foliculares, que inclusive é algo que a gente observa no bócio, que isso acontece pela ação do TSH. Aumenta a quantidade de capilares, então tem proliferação desses capilares, aumento do fluxo sanguíneo para a tireoide, para poder facilitar com que chegue mais iodo, com que libere mais hormônios, com que tudo aconteça aí de forma intensificada. Nessa imagem, nós podemos ver que a célula, o tireótrofo, vai fazer a liberação do TSH, e uma vez que esse TSH seja liberado, ele vai agir lá nas células foliculares. E ao agir nas células foliculares, ele age em receptores que são acoplados à proteína GS, que vai aumentar a MP cíclico, ativar a PKA, ou seja, ativar aquela cascata de sinalização associada à adenilciclase. Essa seria a forma de ação dele. Depois eu volto a essa imagem para falar sobre o TRH. E quem controla a secreção de TSH? Quem é que faz esse papel? Quem faz isso é o TRH. Então, vamos fazer um desenhozinho aqui do nosso eixo, né? Então, a gente tem o TRH. O TRH é liberado pelo hipotálamo, foi liberado pelo hipotálamo. O TRH vai agir na adenohipófise e vai estimular aí a síntese e secreção do TSH. E o TSH vai estimular a tireoide a produzir, sintetizar, liberar T3 e T4, certo? Então, esse é o nosso eixo: hipotálamo, hipófise, tireoide. No hipotálamo, TRH, na hipófise, TSH, e na tireoide, T3 e T4. O TRH, ele é sintetizado por neurônios parvicelulares existentes no núcleo paraventricular. Então, ele é sintetizado aí, liberado lá na eminência mediana e alcança, através da circulação, porta dessa região, alcança a hipófise. Esse termo TRH vem de hormônio liberador da tireotrofina. Quem é a tireotrofina? TSH, certo? Hormônio liberador da tireotrofina. Eu acabei de falar para vocês que TSH pode ser ou tireotrofina, hormônio tireoestimulante. TRH, ele é sintetizado como um pré-pró-hormônio. Ou seja, ele é um hormônio peptídeo, certo? Então, ele tem o pré-pró-hormônio. E aí, esse pré-pró-hormônio vai ter aqui a sequência sinal, que nós já conhecemos. Nós sabemos que essa sequência sinal é importante para que o pré-pró-hormônio entre no retículo endoplasmático rugoso. Nós temos nesse pré-pró-hormônio 6 sequências do TRH, mais aqui outros peptídeos que estão ligados a esse TRH, certo? Então, uma vez que ele for clivado, vejam que nós vamos ter a liberação de 6 TRH para cada pré-pró-hormônio que foi sintetizado. TRH é um tripeptídeo. Ele possui 3 aminoácidos. Então, é uma molécula bem pequena, que demorou muito para ser identificado,
porque teve que usar diversos hipotálamos de animais até conseguir ter uma pequena quantidade desse TRH por conta do seu tamanho, mas de uma importância enorme, como a gente pode observar. Aqui nós podemos observar o eixo TRH, TSH, T3 e T4, ou seja, o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide. Então, aqui nós estaremos no hipotálamo, liberando TRH. TRH vai agir sobre a adenohipófise, aqui nas células específicas produtoras de TSH, vai estimular a síntese e a secreção desse TSH. E o TSH vai agir sobre a célula folicular da tireoide, aumentando todos os aspectos aqui relacionados à síntese e secreção dos hormônios da tireoide T3 e T4. TRH, ele age na adenopófise através de um receptor acoplado à proteína GQ. Então, a gente vai ter aqui como resultado aumento de cálcio, ativação de PKC, e aí ele gera tanto a síntese quanto a secreção de TSH. Nós já tínhamos visto que TSH age em receptor acoplado à proteína GS, que vai aumentar MP cíclico, ativar PKA, e aí nós vamos ter a liberação de T4 e T3. Como é que acontece o feedback agora? Negativo. T4, nós já sabemos que é um pró-hormônio. Então, quem tem efeito de fato é T3. Então, veja que T3 pode fazer um feedback de alça longa e inibir tanto a adenopófise, para que não haja liberação de TSH, quanto pode inibir também o hipotálamo. Na adenopófise, ele vai fazer inibição dos genes relacionados à expressão da subunidade beta, enquanto que no hipotálamo, ele inibe o gene relacionado à síntese do pré-pró-hormônio e também inibe a secreção de TRH. Observem que tanto a secreção quanto a inibição de TRH, existem outros fatores aqui que estão associados, né, que podem interferir. Então, vejam que o TRH, normalmente, ele obedece um ritmo circadiano, sendo secretado sendo sua secreção maior à noite, no período da noite. Veja que ele pode ser inibido pelo estresse, né, parecido com o CRH, que sofre interferência do estresse, mas nesse caso o TRH ele é inibido, enquanto que o CRH é estimulado. Inanição também, ou jejum prolongado também, faz sentido nesse caso a gente pensar, porque T3 e T4, os hormônios da tireoide aumentam o metabolismo. Então a gente observa que quando a pessoa faz uma ingestão de alta quantidade de caloria, a gente aumenta a secreção desses hormônios. Já ao contrário, quando a gente está em jejum, está em inanição, você não quer que esses hormônios aumentem. Se você não está comendo, você não tem energia suficiente. Então, se você aumenta o metabolismo, isso não é uma coisa boa. Então, nessas condições de jejum prolongado, de inanição, a gente tem uma inibição do TRH, portanto, inibição aí da liberação dos hormônios da tireoide. Da mesma forma, né, o estado metabólico, que foi isso que eu acabei de falar para vocês em relação à inanição, e a temperatura. São fatores que também interferem. Vou voltar aqui nessa imagem para que vocês possam ver novamente. TRH vai estimular a adenopófise e liberar TSH, que vai estimular a tireoide. Outros hormônios que também podem interferir na secreção dos hormônios da tireoide, interferir na secreção de TSH, que tem sido identificado, são a somatostatina e a dopamina. Eles teriam efeitos inibitórios. Então, enquanto que o TRH estimula TSH, secreção de TSH, somatostatina e dopamina fazem uma inibição. E também, assim, TRH pode agir sobre outras substâncias. Por exemplo, TRH é um estimulador da secreção de prolactina. Então, a gente vê muito dessas associações, mas o eixo mais importante foi esse que nós discutimos.
Aqui eu deixo as referências para vocês dessas aulas relacionadas à tireoide. A nível de histologia, foi utilizado o Junqueira e o Gartner. Para a fisiologia, nós usamos o Berne, o Silverton e o Alice. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.